11h08, 11h08, de volta com o nosso Ligado na Cidade. Lembrando que você pode participar com a gente. Nosso WhatsApp é o 14 988040760. Pinguim aqui comigo, Luiz Pereira e Leonardo de Souza nas ruas. E no estúdio agora, Edgar Miguel. Segunda-feira é dia de Edgar Miguel por aqui. Edgar, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, amigos. Espero que todos os presentes aqui, os ouvintes, estejam muito bem hoje. Edgar, você acabou de me contar uma história que é a seguinte, que muitos que te acompanham e são próximos não acreditam que a gente senta aqui sem uma pauta específica, não é? Sim. Você me tortura. Você me tortura me dando questões completamente inéditas. Eu não sei o que o Pitoli pensa durante o final de semana para trazer aqui pra gente. Mas é sempre muito bom. Edgar, então, pegando carona nessa preocupação de muitos, ou nessa... todos atônitos, não acredito que eles não têm pauta, né? A conversa senta e começa. Exato. Né? Aprendi certa vez com um amigo médico que um infarto do miocárdio, um infarto do coração, na mais tenra idade, ali por volta dos 36 até os 42 anos de idade, que muitos homens e mulheres são acometidos por infarto nesta faixa etária, sim, geralmente eles vêm para acabar com tudo. Esse ataque, né? Esse ataque vem para acabar com tudo. Nessa né? idade costuma ser fulminante, né? Devastador, fulminante. Por quê, Edgar? Porque o teu organismo ainda não conseguiu estabelecer ramificações, né, para que o sangue encontre uma saída, para ele continuar a irrigar, bombear, enfim e tal. Ele não encontra saída, porque ele é novo. Veja, novo. Né? Estou falando 36 anos, hein? Ele é novo. Na vida, eu entendo que a gente passa pelo mesmo processo quando você está disposto a absorver, a partir da observação, experiências. Quando você está disposto a absorver o novo, você vai criando, você vai gerando dentro do teu organismo, dentro da sua capacidade de articular, concatenar pensamentos, você vai encontrando saídas para situações. É muito difícil você tomar uma decisão diante de algo que você ainda não tenha vivido, ou alguém que por perto de você tenha passado e você absorvido aquela sensação ou situação, identificado qual foi a decisão, qual foi a saída. Então eu entendo, Edgar, que é muito importante esse teste do improviso, da capacidade de improvisar. E veja, improvisar não é fazer nas coxas. Sem dúvida que não. Improvisar é fazer bem feito, com a capacidade que você tem de articular as ideias, no nosso caso aqui, para fazer o melhor possível. Sim. E ele é um teste que se faz, nós fazemos esse teste aqui semanalmente, e a gente leva para o ouvinte o melhor do que nós temos, o melhor dos cenários, a partir das experiências que vivemos. Exato. Agora, diante das experiências, pergunto para o ouvinte Jovem Pan, que você viveu, quantas vezes você esteve disposto a aprender com elas? Quantas vezes serviram de parâmetro para que você falasse assim, puxa vida, então é assim que eu posso agir diante disso? É dessa maneira que eu posso trabalhar diante dessa situação? Edgar, sábado agora, passado, dia 20, sábado agora, das 2 às 8, das 14 às 20, Pinguim, Luizão e eu ficamos no stand Mundo Kids do Bauru Shopping, levando uma, entre aspas, viu, oficina de rádio para as crianças. Que legal. Edgar, mas pergunta para mim, se às 13h59 eu imaginei o que aconteceria às 14. Sabe por quê? Porque eu imaginava trabalhar com crianças um pouco mais velhas. Certo. Na faixa etária de 10 a 13 anos. E a grande maioria eram crianças de 3 a 6 anos. Nossa. Fugiu ao previsto. Fugiu ao previsto, em especial por a questão da alfabetização. Essas crianças de 3 a 6 não são alfabetizadas. E a gente teve que se virar dos 30. Né? E aprender com a situação. Sim. E aprendemos. E fomos surpreendidos muito positivamente com o resultado que tivemos. Mas veja, se hoje o Ivan Mouta lá, responsável pelo shopping,
me propor para que em 2020 a gente faça a mesma atividade, eu vou poder planejá-la melhor. Porque Diante da experiência. eu tomei um susto, Edgar. Sim. Nossa, eu tomei um susto. Sim. Falei, meu Deus, e agora? Né? E acabou que deu certo. Eu espero que sim. Espero que essa tenha sido a sensação dos pais que ali confiaram seus filhos para nós. Você ficou satisfeito? Eu fiquei. Isso basta. Eu fiquei. Mas incomodado para a próxima. Isso é ótimo. Porque eu preciso fazer melhor lá na frente. Sim. Mas isso diante da capacidade ou da vontade de fazer melhor. Sim. Essa é uma condição básica, né? Veja, antes de eu fazer meus comentários sobre a sua colocação, eu preciso dizer que correlação fantástica que você fez em relação ao infarto desse jovem, né? E explorando a questão de que esse coração não está preparado para uma situação de alto estresse, né? Onde ele é impactado, com a questão da improvisação, com a questão do aproveitamento da experiência. Fantástico, fantástico. É isso que é muito rico. Bem, Obrigado. Eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, eu sou extremamente a favor do planejamento. E eu sei que você também. Sim. Você acabou de expressar isso. O planejamento é algo fantástico que nós, cada vez mais, enquanto população, enquanto sociedade, precisamos aprender a fazer. Porque, assim, você, no planejamento, tem mais alta probabilidade de ser mais eficiente, mais produtivo e mais exato. Mesmo planejando, pode dar errado. Vai dar diferente, né? Eu disse, é raríssimo o planejamento que se cumpre em 100%. Principalmente quando você tem o ser humano no meio da questão. O outro. Sim. Você teve que atender o público, Sim. tá certo? Certo. Imagina um hospital. Quem que ele vai receber hoje? Imprevisível. Aí ele tem um histórico estatístico que permite um mínimo de planejamento? Sem dúvida. Mas ele tem certeza? Não, ele não tem. Então, todas as vezes que a gente trata com o ser humano tende a ser absolutamente imprevisível. E é por isso que eu penso que, diante das relações humanas, a gente precisa tomar cuidado em não ter, em não se preocupar com as regras, Pitoli, mas sim com os conceitos. Porque o ser humano foge à regra. Foge. Mas raramente foge dos conceitos. Os conceitos são aquela ferramenta que a gente pode utilizar, que tem uma amplitude, um raio de ação, um horizonte, que costuma abarcar, né, uma quantidade imensa de situações. Gosto de chamar de essência também. Pode, exatamente. Eu gosto. Eu gosto também. E por que eu tô falando isso? Porque geralmente as pessoas querem regras. Aí eu quero. O que eu faço para não errar? Siga essa regra. Nós preferimos isso. Aparentemente as regras nos dão segurança. Mas porque a regra já vem experimentada. Sim, e geralmente a regra deve sair de um bom conceito. Sim. Tá certo? Agora, quando a gente fala de ser humano, as regras falham demais. Porque o ser humano tende a ser extremamente criativo no seu posicionamento. Nós somos únicos, então temos um comportamento tendencioso a ser único. E aí a gente precisa de conceitos. E você, lá no evento de sábado, usou conceitos. Porque fugiu a regra. Fugiu A regra era faixa etária X. A hora que você viu, jogou a regra fora, porque ela não serviu, mas usou os conceitos. E qual é o principal conceito? Né? É você estar aberto à experiência. Não fugindo do conceito de querer fazer o melhor. Né? Mas tem que estar aberto. Tem que não ter medo de viver uma situação inédita. Porque isso faz com que a gente descubra a nossa criatividade, ache novos caminhos que nós não sabíamos que saberíamos criar, mas que criamos. E isso traz uma sensação fantástica de realização. E não é instintiva. Não é meramente instintiva. Não, ela é uma arrecadação que você fez ao longo da sua vida, da experiência, Exato. dos tropeços, né, das vitórias. Tá? Não é instintivo. Não é instintivo. Você usa a sua bagagem de experiências, usa o que você entende ser verdadeiro, a sua visão de realidade, a sua visão de mundo, visão de pessoa. Tudo isso se soma de uma forma que a gente percebe muito rapidamente. E a gente se surpreende, né, Pitoli? Puxa, como que eu consegui
me atinar e fazer isso? Essas são as artériazinhas, as veinhas Exato. criadas ao longo da idade no seu coração, Sim. que podem evitar um infarto. Sim, agora eu acredito que essas veias, esses caminhos que você desconhecia que existiam dentro de você, eles foram utilizados, ou eles existem, porque havia talvez duas coisas fundamentais. Primeiro, a abertura ao novo, ao inédito, ao improvisado. Aquilo que você não tinha experiência e que você vai ter. 2, ao seu conceito de fazer o melhor. Porque o que você faria sem esses 2 itens? Como que você agiria? Talvez você fale, para tudo, nós vamos cancelar o evento. Vocês não combinaram isso. Ó, tá fora da regra. É impossível. Tá certo? Ou seja, você realmente não teve ali a abertura para viver uma situação onde você não está no controle. E aí, deixa eu já enganchar, uma outra questão como cada vez mais nós vemos pessoas em busca de controle, indicando por trás dele o medo de viver uma experiência nova. Não é? Aí eu tenho que controlar. O que vai acontecer lá? Tudo assim, assim. Você planeja 100% da situação e sofre quando o planejamento não se cumpre. Porque ele não vai se cumprir. Quantos casamentos você já fez? Quantas vezes deram diferente do que você imaginou? Eu estive numa situação onde você estava celebrando o casamento. É verdade. Né? E que fugiu completamente ao controle. Era, salvo engano, 2 de outubro de 2014. Um frio. Um vento insuportável. Ao ar livre. E a noiva, é uma soteropolitana, Exato. decidiu fazer o casamento ao ar livre. Uma opção dela. E outra era outubro. Outubro, é justo que ela pense isso. Outubro em Salvador. Exato. Já é verão. Sim. Mas Agora, aqui já é meio também. Aqui já né? era caminho, mas, amigo, estava um Nossa. frio insuportável. Insuportável. Um vento que cortava. É. Aí as pessoas se alojaram dentro do salão. Uhum. Eu, inclusive. Edgar, inclusive, e num determinado momento foram chamadas para fora, para que esse que vos fala celebrasse um casamento. O noivo chegou próximo, eu disse a ele, eu vou fazer de uma maneira muito resumida essa cerimônia. E ele se espantou. Por quê? Eu falei, sim, em respeito a quem está passando muito frio. Às crianças e aos idosos que aqui estão, tinham muitos, certo, Edgar? Sim, os jovens também, como eu. Mas você imagina os pequenos, Nossa. os mais novos e os mais velhos, muitos passando frio. Sim. Ele, de verdade, foi a contragosto, mas eu fiz do meu jeito. Mas ficou ótimo. Mas, Edgar, imagina o seguinte, eu não poderia fazer do jeito que sempre faço. Uhum. Em termos de tempo, né? Com o prazer de estar fazendo o melhor pela minha função ali. Sim. E olhando o outro passando frio. Sem dúvida. Não dava. Então, você continuou na ideia e no conceito de fazer o melhor, mas as variáveis tinham mudado, o contexto tinha mudado, se adaptou, né? Uhum. Combinou e fez, dentro do mesmo conceito de fazer o melhor. E Sim. foi ótimo. Nós todos agradecemos. E sim, inclusive. Sim. Né? E foi muito gostoso o casamento como um todo, bem lembrado, inclusive. Então, assim, estamos abertos? Ou tudo tem que estar sob nosso controle? E você sabe que isso tem a ver com ansiedade, né? A ansiedade E o controle da mesma, né? Exato. A ansiedade é um medo do amanhã, é um medo do futuro, é um medo do que vai acontecer daqui a um minuto. Agora, Edgar, eu estava ouvindo sábado uma entrevista com uma psicóloga, sábado pela manhã, e ela dizia o seguinte, que muitos já estão colocando crianças para fazer meditação, yoga, enfim, já estão optando por isso, para trabalhar justamente com a ansiedade, porque a gente vive num mundo hoje de muito estímulo, e estão optando por fazerem com que crianças frequentem aulas de meditação ou de yoga. Existem escolas que já fazem isso aqui em Bauru, inclusive. Eu acho que é um ótimo caminho. Excelente caminho. Acho que é um ótimo caminho. Não vejo nenhuma chance de erro nesse sentido, né? Não há nenhuma contraindicação a essa prática. Até porque, se a gente pensar, nós estamos vivendo o lado de fora de uma maneira brutal. Né? As coisas, nós vivemos num momento de altíssimo grau de estímulo externo. Né? Tudo, de noite, milhões de luzes, milhões de questões, bem, enfim, nós estamos sendo profundamente estimulados externamente. Mas a nossa vida interior, no meu entendimento, está sendo esquecida. Né? Eu chego a dizer que a gente vive de costas para nós mesmos. Agora, esse viver de costas para nós mesmos,
mostra que também a gente não está muito afim de ver o que está acontecendo, né, Edgar? No único lugar importante, né? É. Que é dentro de nós, né? Onde você obrigatoriamente vive. Eu gosto de pensar o seguinte: supostamente a gente vive numa casa de tijolos, tal. Mas isso não é bem verdade. A gente vive dentro da gente. A pergunta que eu quero começar a deixar hoje é a seguinte: a sua casa íntima é boa de viver? Tem janelas que arejam, são coloridas? Ou tá uma bagunça né? só, né? Ou ela é de teto baixo, escura, feia, mal cheirosa, suja e horrível de se viver? Vou além. Você tem vergonha da sua casa íntima? Não. Não, tô dizendo, aquelas pessoas que estão Ah, bagunçados, sim, né? sim. Tudo bagunçado desse jeito, teto baixo, né? Insalubre, Sim. úmido, embolorado, tal. Você tem vergonha da sua casa? Tem vergonha de contar como é você por dentro? Não é verdade, Edgar? Na verdade, talvez a pessoa tenha vergonha de estar lá, né? Mas essa é uma questão que não há opção. Nós não podemos não viver dentro de nós. Então é melhor que o lugar esteja arrumado. É melhor. Certo. E é por isso, Pitoli, que eu vejo tantas pessoas optando pela saída da vida, pela tentativa de sair da vida, que é o suicídio, né? Lamentável. Lamentável. Alex, Veja, e é por quê? Porque não suporta viver dentro da sua própria casa. tem pergunta aí, Edgar? Tem uma pergunta aqui no YouTube, né? Qual é? Edgar, diga o nome da pessoa? Claro, pode dizer. Edson Maldonato, eu conheço, é de Jaú. Edgar, o querer controlar todas as situações representa esse medo? Seria então uma insegurança maquiada pela tentativa de controlar situações? Resposta: sim. A ansiedade é uma dificuldade de se abrir ao inédito do futuro, que vai acontecer daqui a um minuto. É uma dificuldade, é um medo de, na crença terrível de acreditar que não dá conta. Muitas vezes na crença de errar, no medo de errar. Porque nós vivemos a ditadura do acerto, né? A ditadura do acerto diz que você tem que acertar a qualquer custo. E isso não é possível no meu entendimento. Nós vamos errar em muitos passos. E eu entendo que o erro é pedagógico. O erro nos ajuda a acertar. Se você quiser aprender com ele, né, gente? Nossa, conceito fundamental, Pitoli, na mosca. Se eu estiver disposto a acertar, se eu estiver preocupado em mexer na minha casa íntima, porque quando eu erro, querendo acertar, a minha casa fica mais limpa e melhor de se viver. Por quê? Porque ela não fica aprisionante. Porque esse medo, essa insegurança e essa ansiedade estão dentro de mim, na minha casa íntima. Faz parte dos móveis que me agridem, que me chocam quando eu ando por dentro dessa casa conceitual e eu me esbarro nessas questões que me ferem. Né? Então, quando é que nós vamos começar a cuidar da nossa casa íntima? O único lugar que de fato a gente vive. O único. Não, nós não vivemos em outro lugar, Pitoli. Se eu estou bem comigo mesmo, tá tudo certo. Exato, se eu estou bem comigo Onde eu mesmo, estiver, eu posso estar em qualquer lugar, não posso? Uma casinha de sapé. Posso Né? estar Eu diria, né? num lugar terrivelmente externo, ruim, e ele vai estar bom. Agora, o Edgar, mudando um pouco, aliás, assuntos, né, vão surgindo. Vão Ontem, surgindo. a abertura do Fantástico. Você assistiu? Não assisti o Fantástico ontem. Que bom. Que bom. Na verdade, eu acabei. Minha família estava na sala e mudamos de canal. E vê, essa mudança de canal foi uma fuga do todo ali, tá? Uhum. Admito. A primeira matéria do Fantástico ontem foi uma mãe em João Pessoa, Paraíba, que para o seu carro de luxo, carrão, para o seu carro, sobre uma calçada, desce, tira da cadeirinha seu filho de, acho que 11 meses, Certo. engatinhando, deixa a criança na calçada, engatinhando, entra no carro e começa a dar ré com o carro. Você está brincando? Não, não estou. E a criança estava atrás do carro? Estava atrás do carro. Uma pedestre viu, gritou, né? A mãe desce, pega a criança de novo no colo, esbraveja com a mulher que gritou com ela. Pelo que eu entendi, deixou de novo a criança na calçada e logo depois veio a fala dessa mulher que fez tudo isso. Essa mãe que perdeu a guarda do filho. Chorando, tal. Um absoluto desespero. Eu relatei numa reportagem recente aqui para a Rede Jovem Pan um caso ocorrido de uma mãe em Mirassol, região de Rio Preto,
onde ela vai para Rio Preto e abandona a criança perto de um orelhão, numa madrugada. Puxa vida. E na sequência liga para a polícia para avisar que havia uma criança abandonada e ela acaba se entregando. No caso dessa mãe de Mirassol, foi verificado depressão pós-parto, uma severa depressão. No caso de ontem, eu confesso que eu não vi o final da matéria, eu optei por não ver. Certo. Né? Se o ouvinte Jovem Pan assistiu e viu o final, se quiser contar, à vontade. Né? Com áudio, melhor ainda. Mas assustador, Edgar. Sem assustador dúvida. assistir uma cena onde uma mãe desce do carro, tira seu filho da cadeirinha, coloca atrás do carro aquela criança engatinhando e começa a dar ré com o carro. Meu Deus. Deixasse-a lá, né? Pelo menos isso, né? Já que o objetivo era abandonar, né? Ou não sei se era matar, enfim. Mas, Edgar, a que ponto, onde a gente chega? Onde é que... Quem é esse que a gente não conhece que está dentro da gente? Quem é esse monstro, esse anjo, esse doente, esse super do bem, mas esse super do mal? E aí me perdoe fazer uma comparação que talvez não seja melhor, mas me lembro de novo, talvez vou ser repetitivo para alguns, da baleia que comeu a treinadora 12 anos depois de um relacionamento muito próximo entre o animal baleia, uma orca, e a treinadora. 12 anos depois de um relacionamento de treinos intensos, diários, a baleia comeu a mulher. E aí justificaram o fato de ser um mamífero e ter essas nuances no comportamento de um animal. Ser um animal, ok. Um animal, uma baleia. Tá? E nós? Onde é que está esse bicho, esse monstro dentro da gente, Edgar? Onde é que ele se esconde? Ou de que maneira ele se apresenta? Eu fiquei muito assustado, Edgar. Tanto é que meus filhos pequenos estavam na sala e eu decidi tirar. Fez bem. Né? Eu entendo que sim. Eu acho que a gente não deve deixar de expor as crianças às realidades da vida. Mas tudo tem seu momento. Uma classificação etária. Exato. Né? Tudo tem seu momento. Claro. Onde está esse monstro, Edgar? Então, Pittoli, eu sou uma pessoa que acredito profundamente na grandeza do ser humano. Tá? Sou entusiasta, né? Nossa, eu sei. Como ser humano é fantástico. Aí vem uma notícia dessa e isso é colocado à prova, né? E por que eu continuo acreditando não, convicto na grandeza do ser humano? Porque eu penso que nós estamos, enquanto sociedade, enquanto ser humano, ainda muito próximos do animal. Nós somos descendentes dele, certo? Certo. Ok. Então, nós estamos mais próximos dele. Esses dias nós deixamos de ser animal, em termos históricos, vamos dizer assim. De bilhões de anos. Em termos biológicos, esses dias nós deixamos de ser animais. E é por isso que muitas vezes nós nos igualamos a eles ou até piores do que ele. Né? Até porque nós temos consciência. E estamos, no meu entendimento, exatamente num processo de aprendizado, de aprender como usar essa consciência, essa razão. Dizem que nós somos seres racionais. Eu não acredito, eu não vejo assim. Nós somos seres emocionais, seres ainda extremamente instintivos, que estamos aprendendo a usar a razão. Por isso que a gente fala, perdi a cabeça. Não, perdeu a razão. Não usou a razão, que está a seu dispor, mas você não conseguiu usar. Como muitas vezes a gente não consegue usar determinados músculos, porque outros entram em ação. Então, assim, eu prefiro optar em dizer e pensar que esses atos são atos de alguém doente, onde a sua capacidade de raciocínio foi totalmente anulada por decisões. Então eu não estou tirando nenhum tipo de responsabilidade. Tá? É claro que a responsabilidade ela varia conforme o nível de consciência da pessoa, sabemos disso. Tanto é que nós temos pessoas que assassinam e não são condenados, a não ser a tratamentos psiquiátricos. Né? Então, no meu entendimento, não somos um monstro, mas somos muitas vezes alguém profundamente doente. É a minha convicção. Que nos transforma, essa doença nos transforma nesse monstro. Temos atos monstruosos, como esse que você citou, por estarmos doentes. É uma doença... Veja, eu insisto, hein? Quando eu falo doente, eu não estou dizendo que a pessoa não tem a responsabilidade. Mas é uma doença da razão, muitas vezes. A doença
da pessoa não saber dar o direcionamento aos seus impulsos. Porque, por exemplo, eu tenho um conjunto de desejos que a minha razão fala não. E por que fala não? Porque eu entendo que esses desejos, se atendidos, me causarão consequências ruins, tanto em termos de sociedade, quanto em termos da minha consciência, aprovar ou não o que eu faço. Então eu tenho um conjunto de desejos que eu busco educar, e eu digo não para eles, num processo educativo. Então, agora, falho? Muitas vezes. Os desejos vencem? Muitas vezes. A minha doença é maior ou menor, o quanto esses desejos ou esses instintos, muitas vezes animalescos, estão livres. Essa é a minha forma de ver. 11h49, tem um vídeo que eu vou mostrar para você agora aqui na tela da PAN, na rádio que virou TV, e o áudio do nosso amigo Laércio Picarelli sobre aquela esquina da Cruzeiro do Sul com a Santa Francisca de Chantal. Vamos ouvir. Olha, estou lhe enviando o Laércio Picarelli que está falando. Eu estou enviando esse vídeo para você porque estão instalando aqui as faixas de pedestres na Cruzeiro do Sul com a Chantal. E dá uma olhada no absurdo que está aí nesse vídeo. E acreditamos que faixa de pedestre não vai resolver, porque durante a pintura aqui já está tendo carro passando onde não deve. E estamos aguardando, né? Não quero adiantar nada, mas se for ficar só nessa faixa, é um cala-boca para a população, né? Um cala-boca. Mas é cedo ainda para dizer, né? Então estamos aguardando se após as faixas serão colocadas lombadas. Por enquanto é isso aí. Obrigado pelo apoio. Ô Laércio, só vamos ficar atento e eu peço tua ajuda. Você está acompanhando isso para e passo. Edgar, olha a situação. Aí havia uma lombada, né? Aí havia uma lombada. Aí uma decisão judicial, uma ação movida por um cidadão bauruense, que questiona as lombadas num formato ou num padrão irregular ou longe do que o Código Brasileiro de Trânsito determina, tal. A justiça falou, ó, arranca, tira a lombada. Beleza. Só que a Endurbe não colocou outra lombada no local já adequada ou cumprindo com as determinações do Código Brasileiro de Trânsito, tá? Em menos de 30 dias, eu vou chutar, hein, do dia 5 de julho para cá, acho que foi isso. Então, hoje, 17 dias, 14 acidentes. Uau! 14 acidentes. Há como desprezar um dado como esse? É difícil. É difícil, não é? Veja, tirou a lombada, a partir do momento que tirou a lombada, 14 acidentes em menos de um mês. Quase um por dia. Sim. Então, aí a Endurbe diz que existe a possibilidade de colocar semáforo. Não era uma esquina para semáforo. É uma esquina para lombada mesmo. Redução de velocidade e acabou o problema. Né? Aí a Endurbe justificou para nós outro dia que vai colocar semáforo. Então, Laércio, só peço, se você puder nos manter informado, por gentileza, se não é pintura já para a colocação do semáforo. Vamos ficar atento, vamos ficar de olho aí, de repente já chegam as hastes que suportam o conjunto semafórico, vamos ficar de olho, pode ser uma saída. Não é a adequada e não é a ideal. Há uma saída muito mais em conta, mais barata, que seria simplesmente uma lombada, né, cumprindo com o código. Uhum. Mas eu não posso fechar os olhos para 14 acidentes, Edgar. Sim. Com certeza não. Seria uma imprudência da minha parte, né? E a prefeitura está aí. A gente só espera realmente que tomem decisão assertiva e rápido, com brevidade, porque tem ainda nenhuma morte, por sorte. Ainda nenhuma morte, mas a gente está atento, né? No cruzamento tem uma boca de lobo com terra, até já mandaram aqui para a gente também Nações com o Rodrigues Alves. A gente vai passar pelo local. Mas enfim, 11h52. Edgar, caminhamos para o final do nosso programa e mostramos mais uma vez para os seus amigos que lhe questionaram que realmente esse programa não tem pauta. Não tem pauta. A pauta é inédita. Mas esse, acho que é o grande segredo do negócio. E você sabe, Pitoli, muitas vezes eu me vejo em situações complexas aqui, né? Deliciosas, mas complexas. Por exemplo? Não, você me coloca algumas coisas que eu tenho que tentar elaborar uma resposta dentro do que eu acredito, porque eu preciso ser verdadeiro, e no improviso é difícil mentir,
né? Pelo menos para mim. E falando para 70 mil pessoas agora. Isso, e assim, eu preciso ser conciso, eu não posso falar durante meia hora, né? Eu tenho que... assim, é um desafio e um treinamento, uma experiência fantástica. Depois eu ouço o que eu disse, ouço as suas perguntas de novo, na tentativa de entender se eu poderia falar diferente ou colocar diferente, se eu fui claro, enfim. Mas é uma experiência, um grande aprendizado. Aqui me sinto numa escola. Que bom. Eu te agradeço. Que bom, é bom ter você aqui. Edgar, antes de falar tchau pra você, Pinguim, só uma participação chegou aqui agora rapidamente do ouvinte Jovem Pan, que é prioridade aqui na número 1 do Brasil. Bom dia, Jovem Pan. Então, né? Vai ficar mais um mês esperando esse semáforo ser implantado ali. Pode ter certeza que o número de acidentes ali vai subir bastante. Vai subir. A gente vai ficar de olho. E eu peço a você também, ajudando o Laércio, para a gente ficar atento se é uma faixa pintada para a colocação de um semáforo ou uma mera faixa de pedestres que Bauru insiste em obedecer ou respeitar somente a do Confiança Max. Daquela ilha de civilidade que temos ali, né, naquela faixa coberta ali do Confiança Max, que eu juro, nada contra, pelo contrário, hein? Pelo Que contrário. ela servisse, né, de inspiração para todas as outras faixas, Sim. né, Edgar? A gente sabe fazer ali, né? É igual filho, né? Quando chega em casa, vai para casa do outro e fala assim, meu Deus, como é que ele vai se comportar lá, né? Meu Deus do céu. Chega o seu amigo e fala assim, seu filho é um exemplo de educação. Parabéns. Você olha para aquele moleque e fala assim, filho da mãe, aqui você toca fogo no negócio e lá você é um exemplo de educação. Quer dizer, ele sabe fazer, Sabe. não é verdade? Bauruense sabe respeitar a faixa. Nós sabemos. Nós sabemos. Muita coisa. Falta ter vontade. Falta. Até segunda, Edgar. Até segunda. Um abraço a todos. Muita luz. Trabalhei com Alex Franco, Luiz Pereira, Leonardo de Souza e é graças a você que a gente está aqui, viu? Chegando camisa 10, eu volto às 3 da tarde no Ligado na Cidade. Uma ótima semana para você. Ligado na Cidade. Ligado na Cidade. Oferecimento Unimed Bauru. Cuidar de você. Esse é o plano. Milazzo Fiat Bauru.